arrumando, meu amigo. Primeiro a entrar aí, ó. Coisa boa. Já comecei bem. Comecei bem. Vamos ver o povo chegando aí. Patrícia, minha linda. Boa noite, darling. Vamos lá, Drica, um beijo pra você. Ana Paula Cortaz, esse pessoal sempre por aí. Michele, prazer ter você aqui comigo. Muito bom, prazerzão você aqui. Michele é minha companheira lá no reality da Evolve, né, Michele? A gente tá ralando um bocado lá. Por algo muito bom, muito bom. Então, gente, vou dar aí mais 2 minutinhos, tá? O tempo de eu ir ali, pegar o relógio e colocar aqui, tá? Pra gente começar. Peraí. Dei mole hoje esquecendo o relógio. Como é que eu faço isso, gente? Eu tenho que ficar perguntando pra vocês, igual aquele dia. Perguntando que horas tem, falta muito. Gente, desculpa aí a minha ausência. Micão dessa vez, né? Mas vamos lá. Vamos começar, gente? Vamos dar início aí, né? E o tema de hoje é um tema fantástico, porque assim, autossabotagem. Quem nunca, né? Quem nunca se autossabotou? Gente, às vezes a gente já sabotou até os outros, quanto mais a si mesmo, né? Primeiro eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, muitíssimo bem-vindos aqui no De Tudo Um Pouco. Realmente aqui a gente fala de tudo um pouco. A gente fala sobre coisas que têm a ver com a gente, com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente enfrenta na nossa vida, né? E a forma melhor de a gente enfrentar. E esse tema hoje é autossabotagem. Eu acho que ele é bem propício para tudo que muita gente está vivendo e tudo que a gente está vivendo até nesse tempo. Na semana passada eu falei sobre procrastinação e foi bem legal. Foi bem bom semana passada, né? Falando sobre procrastinação. Hoje começamos num horário novo, horário de 9h30, e eu vou manter esse horário, tá, gente? Eu tava fazendo as testagens dos horários, mas eu vou manter. Mas vamos lá, vamos começar isso aí. E a primeira coisa que eu quero saber de vocês é: você já se auto-sabotou alguma vez? Coloca aí um joinha se você fez e um joinha para baixo se você não fez. Se você não é daquelas pessoas que em algum momento da vida já cometeu uma sabotagem contra si mesmo. Mas, gente, o que é autossabotagem? Algumas palavras, elas acabam virando moda, acabam virando jargão. Procrastinação, autossabotagem, autoconhecimento, autoestima, depressão, são coisas muito sérias. Na verdade, a gente vai ver que são coisas que tem uma raiz muito mais profunda do que muitas vezes o senso comum acha, mas que a gente, muitas vezes por desconhecimento, acaba usando como jargão, acaba usando como uma gíria, né? Como uma fala ou uma forma de lidar com as coisas ou de ver as coisas. E a autossabotagem, gente, ela é algo tão sério, que ela é companheira da procrastinação, na verdade. E junto com a procrastinação, ela impede que muitas pessoas alcancem seus objetivos. Pensa isso. Imagina aí, pensa agora, para um pouquinho agora e pensa no seu sonho. Dani Benter, beijo pra você, obrigada aí por você estar aqui. Daisy Darling, gente, pensa aí naquele sonho que você tem, que você acha, assim, o mais incrível da sua vida, sabe? Que se você pudesse, tivesse uma varinha mágica aí, você realizaria neste momento, você não esperaria mais hora nenhuma, né? Então imagina que esse seu sonho, a realização dele, o alcance dele,
pode ser pode ser impedida pela autossabotagem. E o que é autossabotagem? Gente, autossabotagem é a capacidade que a gente tem de sabotar a gente mesmo. E aí, vamos dizer assim, vulgarmente falando, e bem vulgarmente, é a capacidade que a gente tem de se sacanear. De fazer as coisas contra nós. Agora, o mais interessante, ou talvez uma das coisas mais interessantes dentro desse assunto aí, é que nem todo autossabotador sabe que se sabota. Olha que coisa isso, né? Que coisa séria. Gente, esse é um assunto muito legal, sabe? E eu quero muito pedir para que vocês mandem aí esse aviãozinho que tem aí, compartilha essa live, compartilha aí com os seus amigos, abre lá os 5 primeiros amigos, manda para eles, porque é um tema que faz muita diferença na nossa vida. A gente precisa entender sobre isso, né? E também aperta o coraçãozinho aí, não é só para me deixar feliz, não, é porque quando a gente faz isso, o Instagram entende que é um conteúdo importante, tá? Então, isso é legal pra gente que faz live. Enfim, gente, o autossabotador nem sempre percebe, nem sempre sabe que ele está fazendo aquilo consigo mesmo, contra si mesmo. Então, a autossabotagem, em muitos momentos, muitas vezes, é inconsciente. Gente, tem pessoas que perdem suas empresas pela autossabotagem. Tem pessoas que deixam de construir impérios, deixam de construir uma vida inteira por causa de autossabotagem. Então é um tema extremamente profundo, é um tema extremamente importante. E a gente já viu o que é, mas assim, por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que a autossabotagem acontece? Coloca aí pra mim. Por que vocês acham isso? E aí, quando eu perguntei se alguém aqui já se sabotou, gente, foi todo mundo que respondeu, que quis responder, respondeu aí que sim. E isso faz parte da gente. A autossabotagem, em alguns momentos, acaba sendo uma espécie de proteção, sabe? Uma espécie de autoproteção, de autopreservação. Então, muitas vezes a sabotagem faz isso. Ela nos dá aquela ideia de que a gente tem uma capa de invisibilidade ou uma capa de poderio, né? E a gente vai sofrer menos porque a gente está se auto-sabotando. E é claro que quando a gente pensa dessa forma, a palavra que vem para nós, ou a ideia que vem para nós, não é de auto-sabotamento. A palavra que vem para nós não é de auto-sabotamento. Eu não estou me sabotando, eu estou me protegendo, eu estou me guardando, eu estou me impedindo de sofrer. Vocês conseguem compreender isso? Então, é tão sério, é tão profundo isso. E por que vocês acham, então, que a autossabotagem acontece? Pensa naquele momento em que você se autossabotou e que você tem clareza disso, porque algumas pessoas já falaram aí. O que te levou naquele momento a fazer isso com você, a sabotar a você mesmo? E que sentimentos você teve, né? Que sentimentos o autossabotamento gerou em você? O que te causou? Que consequências ele trouxe, né? Se você quiser compartilhar isso com a gente, ótimo, pode colocar aí. E a Sabrina falou assim, beijo Sabrina, acho que é medo do desconhecido também, do algo novo, no meu caso. Mas o quê? O que vocês acham aí? E eu vou dizer algumas coisas. E mais pra frente, não vou embora porque eu vou falar mais pro final, alguns passos que a gente pode dar para ir acostumando a se livrar da autossabotagem, tá? Primeiro eu quero te dizer o seguinte, a autossabotagem ela é um ciclo, sabe? Ela começa assim, ela começa em uma determinada situação que eu vou te falar aqui, e aquela situação puxa a outra, que puxa a outra e que puxa ela. E aí aquilo, se esse ciclo não é cortado, se esse ciclo não é percebido, isso não acaba, tá? Causou raiva, que o Dani Benter botou aqui, frustração, acho que é algo muito profundo, coisas que carregamos lá de trás. A Patrícia falou assim, a Ana Paula Cortá falou isso, e a Patrícia falou assim, por se achar incapaz, criamos obstáculos conscientes ou inconscientemente. Vamos ver aí, gente. O que acontece? Um autossabotamento, né, a autossabotagem, ela começa com um pensamento negativo. Então, esse pensamento negativo, ele é
disparado por uma emoção negativa. E a emoção negativa dispara o pensamento negativo, que dispara um comportamento negativo. O comportamento negativo vai disparar uma emoção negativa, que vai disparar o pensamento negativo, e aí a autossabotagem é feita, é formada por este ciclo. Vocês estão compreendendo isso? Percebem? Vocês estão compreendendo como a autossabotagem é séria e como ela não é simplesmente alguma coisa que a gente acorda e decide e fala assim, pô, hoje eu vou me autossabotar só pra ficar legal. A gente não faz isso, tá? Jailton, ó, beijo pra você, tá? Bom te ver aí. Você percebe isso, gente? Ou seja, existem coisas que estão atreladas à autossabotagem. E aí eu preciso te dizer, antes de falar exatamente por que ela está no meio desse ciclo, e o que eu vou falar agora você vai entender exatamente, todo comportamento negativo, que é a autossabotagem, né? Quando você se autossabota, você está tendo um comportamento negativo contra você mesmo, armando isso aí. É um ciclo vicioso. E aí o que acontece? Quando você tem um comportamento negativo, é porque você tem uma emoção negativa. Todo comportamento tem uma emoção atrelada a ele. Se tem uma emoção positiva, esse comportamento possivelmente é positivo. Salvo em algumas exceções, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui agora. Se há uma emoção negativa, o comportamento, via de regra, será negativo. E sim, vira um ciclo. Por quê? Acontece o pensamento negativo, né? Causado por uma emoção negativa que teve aquela reação, e aquilo causou um comportamento negativo, que causa novamente uma emoção negativa, e isso vai acontecendo até o momento que a gente para e pensa, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer alguma coisa com respeito a mim mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa com respeito ao que está acontecendo. E aí, gente, olha só. A autossabotagem, ela está diretamente ligada a esse ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, na verdade, né? E ela está ligada à insegurança. Pessoas inseguras, elas tendem a se autossabotar. Por quê? Poxa, se eu não tenho segurança para fazer algo, por melhor que seja para mim aquele algo, eu não vou fazer. Eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça comigo, para que eu não consiga fazer isso. E claro, como eu falei, na grande maioria das vezes são questões inconscientes, são atitudes e pensamentos inconscientes. Também está ligada muitas vezes à baixa autoestima. Bom, eu vou me auto-sabotar assim, eu ganhei, vamos lá, eu ganhei um curso para fazer e é um curso de oratória. Então faz parte desse curso eu ir lá na frente e falar aquilo que eu aprendi. Que interessante. Se eu tenho uma baixa autoestima, eu não vou fazer este curso, porque eu não vou me achar capaz, mesmo fazendo o curso, de ir lá na frente falar alguma coisa. Uma outra coisa, gente, a autossabotagem está ligada também, isso aqui é fantástico, ao medo de crescer. Já ouviu falar de síndrome de Peter Pan? Peter Pan é aquele personagem que ele não queria crescer, né? Ele queria ficar aí a vida inteira pequeno, mas enfim. Criança, né? Era confortável para ele. E olha o que acontece. A autossabotagem acontece por isso, por medo de crescer, de ser responsável pelas próprias atitudes, pelas próprias decisões. Ah, Kelly, como assim? Então você está me chamando de irresponsável? Não, eu estou dizendo que a pessoa que se autossabota, possivelmente, ela tem o medo de crescer, o medo de ter que assumir a própria vida. Por quê? Porque possivelmente não se sente capaz de gerir as próprias ações, não se sente capaz de gerir a própria vida, as responsabilidades imensas que gerir uma vida inteira traz. Então, eu uso essa expressão que o autossabotador é como se ele fosse um filho que nunca quer sair debaixo das asas da mãe. Ou seja, ele está sempre não fazendo nada por ele e permitindo que alguém faça por ele. Aí pensa bem quando muitas vezes a gente faz isso. A autossabotagem está muito ligada também a não saber lidar com as frustrações da vida. É difícil lidar com as frustrações, gente, é muito difícil. Frustração é algo que mina a nossa vida.
Coisa triste é quando você cria uma expectativa com alguém, com alguma coisa, um projeto que você tenha, e você de repente se frustra, aquilo murcha, e você dá com os burros na água, e de repente você fala, ué, cadê aquilo que estava aqui? Você perde o chão, a frustração realmente faz a gente perder o chão. Isso é muito ligado à imaturidade, aí como eu falei, né? Muitas vezes a imaturidade até forçada, de não querer crescer. Você tem tudo para crescer, mas você não quer crescer. Você não pode crescer. E aí, esse não pode crescer, eu quero entrar num outro campo e eu quero abrir um parêntese para falar sobre isso aqui, tá? Deixa eu ler só o que a Ana Paula colocou aqui. Sim, percebo que sempre que estamos resgatando aquela criança que está dentro de nós, sempre. Gente, a gente precisa crescer. Quem cresce? Claro, né? Essa é uma figura de linguagem. Quando a gente fala a gente precisa crescer, a gente está fazendo uma analogia, tá? Uma analogia à forma como o ser humano existe. Então, assim, quem cresce, quem precisa crescer é quem é pequeno, é quem é criança. A gente cresce para ficar grande. É claro que quando a gente fala de vida emocional, de vida social, o crescimento ganha uma outra roupagem. Mas a ideia primária é essa. Então a gente precisa sempre resgatar a nossa criança. A gente lida com a nossa criança o tempo inteiro. Gente, eu vou falar aqui o que eu já falei em outras lives. Qualquer dor, qualquer emoção que a gente tenha, mesmo quando a gente está no útero da nossa mãe, ela não envelhece, ela não cresce, ela não ganha idade como nós. Nós crescemos, as consequências daquilo se modificam, as consequências daquilo pioram ou melhoram, mas aquilo que aconteceu não é imutável. Aquilo que aconteceu fica ali, fica fixado. Então, a partir dessa criança, daquilo que aconteceu lá atrás, é que a gente cresce ou não. É que a gente precisa. É essa criança que a gente precisa visualizar em todo o seu contexto. Em todos os contextos, todas as áreas, todos os setores da sua vida. E aí, quando eu falo assim, de não poder lidar, né, ou de não poder se frustrar, ou de não poder crescer, nós, enquanto seres humanos, nós temos 4 necessidades básicas. Também já falei isso aqui, isso inclusive é tema do meu curso de saúde emocional. E falo o seguinte, que nós temos 4 necessidades básicas emocionais, tá? Nós precisamos ser amados, ser desejados, ser aceitos e ser autorizados. Autorizados. Quando a gente não se sente capaz, quando a gente não pode fazer algo, quando a gente acha que não pode, ou quando a gente não se deixa fazer algo, ou quando a gente não cresce porque a gente não sabe crescer, na verdade nós não fomos autorizados a isso. Nós não fomos autorizados a sermos pessoas independentes e emocionalmente autônomas. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Se ficou dúvida, pode colocar aí que eu vou responder. Então, na verdade, muitas vezes a gente se auto-sabota porque a gente não pode agir diferente. Talvez porque lá atrás a gente tenha ouvido uma palavra lá com 3 anos de idade, 2 anos de idade, 5 anos de idade, que talvez a gente nem lembre mais, mas o nosso backup está lá. Tá? O nosso inconsciente, que é o nosso backup, tem lá tudo arquivado. Em que disse pra gente o seguinte, você não vai fazer isso, você não pode, você não consegue. Sabe, aquela palavra quando aquela criança tá lá varrendo a casa, ou aquele adolescente está lá lavando a louça e que fala assim, cara, pra que você tá fazendo? Olha só, você não sabe fazer nada, você não faz nada direito, você sabe, quem que vai acreditar, você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. E são palavras malditas, que eu digo, que ficam na nossa vida e que, na verdade, elas ditam muitas vezes todo o nosso crescimento ou todo o nosso definhamento. Então, pessoas que se auto-sabotam são pessoas que se definham. São pessoas que substituem o crescimento pessoal pelo definhamento pessoal. O crescimento emocional pelo definhamento emocional. E aí a autossabotagem também está ligada aí à procrastinação. Eu falei isso no início, né? Elas são irmãs, elas andam juntas, são interdependentes, elas precisam uma das outras, tá? O pessoal da Evolue tá aí, Gilbert, beijo pra você. Não está ligada a não ter sido ensinado que pode. Aí, como eu falei lá, ainda agora, não ter sido autorizado a crescer, não ter sido autorizado a poder. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Existem pessoas que não foram nem autorizadas a nascer.
Existem pessoas que existem, mas elas nem sabem que já nasceram. São pessoas que ainda vivem na extrema dependência do outro. Na extrema dependência do amor do outro, do calor do outro, da avaliação do outro, da permissão do outro. São pessoas que não nasceram. Elas estão aqui, elas saíram lá do útero materno, mas elas não foram autorizadas a crescer. Ninguém falou para elas assim, olha, agora você é uma pessoa. E claro que eu estou falando ninguém falou, mas existem várias formas de falar. A gente ensina mais pelo exemplo, pelo comportamento, pelo que a gente faz, pelas nossas ações, do que pelas nossas palavras, né? E às vezes as nossas palavras dizem uma coisa e os nossos olhos dizem outra. E a mensagem que vai ficar sempre é a que a gente vê, muito mais do que a gente ouve. Então, quantas pessoas talvez tenham ouvido que eram amadas e que eram queridas, mas na verdade elas eram preteridas, elas eram deixadas de lado, elas eram desprezadas ou elas eram ou dava-se pouca importância a essas pessoas. A autossabotagem também está ligada ao fato de uma pessoa não se sentir amada, ou não se sentir importante, não se sentir protegida na sua infância. E aí, como a Ana Paula Portá falou aí com a gente, sempre na infância, sempre a nossa criança. Por quê, gente? A gente cresce, mas a nossa criança está aqui dentro. Isso para mim é muito claro. Até no consultório, muitas vezes, com adultos, eu faço brincadeiras de criança para trabalhar questões de adulto. Brincadeiras de criança é muito bem recebido, sabe? E aquilo realmente funciona. Por quê? Porque quem está ali, a emoção que está ali, é aquela emoção infantil. Quem está ali é aquele adulto carregando uma criança que ele nunca vai deixar de lado, porque a criança é necessária e a gente precisa aprender a lidar com a nossa criança. A gente precisa aprender a lidar com ela. Bom, mas existem aí uma outra coisa a qual a autossabotagem está ligada é a falta de percepção, a falta de acreditar que é merecedor daquilo. Se a pessoa não se sente merecedora de algo, ela não vai fazer o suficiente, ou não vai fazer qualquer esforço, ou não vai fazer o que precisa para alcançar aquilo que ela não merece. E isso acontece por quê? Por que a gente pode não se sentir merecedor de algo? Por exemplo, porque a gente pode carregar uma culpa velada. E aí a gente aprende desde sempre que todo culpado merece castigo. Poxa, e aí o inconsciente trabalha isso de forma muito clara, assim, né? Ele trabalha isso, ele traz isso para fora dessa forma. Bom, se todo culpado merece castigo e eu sou culpada de alguma coisa, então eu preciso me punir. Entende isso? E aí o meu adulto, eu adulto, pune o eu criança. Conseguem compreender isso? O Jailton falou assim, ridicularizar aquilo que te sabota é uma técnica super certa para melhorar a autoestima. Sim, eu vou falar disso depois. É você sabotar a autossabotagem. É realmente uma técnica que funciona muito. E por que funciona? Porque, gente, quando a gente cria um hábito, comportamentos negativos e tal, quando a gente cria um hábito, esses hábitos são criados porque no nosso cérebro são formadas conexões neurais. Então, quando você faz sempre, muitas vezes, diariamente, constantemente, a mesma coisa, algumas conexões são formadas no seu cérebro que dizem assim, você precisa fazer isso sempre. Claro que eu estou colocando uma linguagem aí que dê para a gente entender melhor. Então, de que forma você vai fazer com que aquele comportamento deixe de acontecer e passe a acontecer um comportamento adequado para você? Quando você começa a fazer o comportamento que é adequado. Parece loucura, né? Mas é isso. Papo de maluco? Mas é isso. A gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, mesmo que a gente não tenha vontade. E conforme a gente vai fazendo, essas conexões vão se formando, novas conexões vão se formando, até o momento que elas vão se fortalecer a tal ponto que a gente consiga escolher conscientemente de que forma a gente quer agir e a gente precisa agir. E aí, gente, voltando aqui, quais são as consequências da autossabotagem? Como vocês acham que a autossabotagem, o que vocês acham que ela causa?
Coloca pra mim aí. Tem um pessoal bom aqui comigo hoje, ó. Todo mundo, né? Muito feliz de ver muita gente nova aqui, de ver gente que tá sempre aqui com a gente. Vamos lá, gente. Vai colocando aí. Mas olha, uma das consequências da autossabotagem, por exemplo, é a dependência emocional. Então eu saboto a minha autonomia emocional e no lugar dela, porque eu também não posso ficar sem nada, no lugar dela eu coloco a dependência emocional. Eu escolho alguém para eu depender. Eu escolho alguém que vai ser o meu tutor emocional. Pensa isso. Você pegar a tua cabeça, as tuas emoções, os teus sentimentos, entregar na mão do sujeito, da sujeita e falar assim, ó, cuida, porque eu não tenho a menor capacidade de dar conta das minhas emoções, de dar conta de mim, e eu preciso que você faça o que quiser com a minha vida. O que você fizer, eu assino embaixo. É isso aí. Frustração causa frustração, é consequência. Falta de foco. Armando, vai gerando desconfiança. A autossabotagem tem como consequência gerar desconfiança de si mesmo e do outro. E aí é aquela coisa. Se nem eu confio em mim, né? Quem vai confiar? E quer dizer, eu não posso confiar em mim, como é que eu vou confiar no outro? E, gente, isso é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu não posso confiar no outro porque eu não confio em mim, eu tenho que confiar no outro porque eu não dou conta de mim. Vocês entendem como... Não sei nem se dá pra entender como é um samba do crioulo doido dentro da pessoa que se auto-sabota. É um misto de sentimentos, é um misto de emoções. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá. Uma outra coisa que é a consequência da autossabotagem. Não existe na autossabotagem crescimento pessoal. A autossabotagem, ela produz estagnação. O que é isso? É você ficar parado, você não vai para lugar nenhum, você não anda nem sai do lugar. Você não progride, você não cresce, você não consegue olhar assim 2 metros adiante. Você só vê aquilo que está aqui, você é pessimista, você não consegue lidar com a sua vida, para você nada vai funcionar, tá? Provoca obesidade, gente? Claro. Ansiedade? Sim. Depressão? Também. Na verdade, tudo isso é um combo, tá, Patrícia? Jussara Guerra, que bom que você entrou, Jussara. Abri um parênteses aqui, eu preciso que você vá lá no meu direct deixar seu telefone para mim, tá? Por favor, com DDD. Enfim, tudo isso acontece com a autossabotagem. Olha quanta coisa negativa ela traz. Oi, Bia, que bom, filha, que você tá aí. Uma outra coisa, relacionamentos tóxicos. Quem nunca ouviu falar de um relacionamento tóxico? Quem não conhece uma pessoa que está no relacionamento tóxico, quem não conhece uma pessoa que já passou por um relacionamento tóxico e, na verdade, como é difícil você passar por ele, tá? Muito difícil. Enfim, relacionamentos tóxicos são aqueles que vão dizer pra você, que vão te intoxicar, vão te matar aos poucos, sabe? Vão dizer pra você que você não é capaz de nada e você se envolve com aquilo porque você já não se acha capaz de nada. Você já não se acha viva. Então, a toxicidade, a mais ou a menos, pra você é como se não fizesse tanta diferença. O Armando falou assim, a confiança que escrevi foi quando vai gerando conexões neurais. Ah, sim. Desculpa, Armando, foi em relação a isso, exatamente, tá? É isso aí. Uma outra coisa que a autossabotagem traz, gente, uma outra consequência, frustração, como já foi falado aí, mágoas de si mesmo. Pessoas que se autossabotam, né? Se autossabotam, não, se sabotam, enfim. São pessoas que, via de regra, elas criam mágoas de si mesmo. Por quê? Porque elas sabem o que precisa ser feito, elas querem fazer algo por si e elas desistem de si. E aí, quando elas veem que elas poderiam ter feito, elas veem que elas seriam mais felizes, teriam sido mais felizes se elas tivessem conseguido fazer aquilo, elas vão se magoando com elas mesmas, elas vão ficando com raiva delas, elas vão ficando irritadas com elas. Fala, cunhado! Elas vão ficando zangadas com elas vão ficando... Muitas se odeiam. Muitas pessoas olham no espelho e se amaldiçoam, porque usaram da autossabotagem e com isso não progrediram em alguma área, em alguma coisa que necessitavam.
Autossabotagem provoca, traz como consequência, isso eu já falei no início, a não realização dos seus sonhos. E ela também traz o vício da desistência. Exatamente, gente, é um vício. A pessoa começa algo, a pessoa precisa fazer algo, ela quer, ela sonha, ela deseja aquilo, mas ela desiste, ela se viciou em desistir. É difícil um auto não desistir das coisas, porque se ele não desiste, ele vai se olhar e vai ver como alguém merecedor de algo, mas ele não pode. A autossabotagem não permite que a pessoa seja merecedora de algo. Que a pessoa se sinta, que a pessoa seja não, que a pessoa se sinta merecedora de algo. Sim, Carla, isso vai gerar maior frustração. E aí lembra daquela que eu falei daquele ciclo? A emoção negativa, ela vai gerar um pensamento negativo, vai gerar um comportamento negativo, que também vai gerar uma emoção negativa, um comportamento negativo, e a autossabotagem é o núcleo disso aí tudo, ou tudo isso está dentro dela, e ela está dentro disso tudo. Ou seja, não tem um começo, não tem um fim, tá? Não tem início e fim nisso aí. Isso só acaba quando a gente se percebe, a gente vai falar isso já já, quando a gente para e fala, peraí, esse ciclo precisa ser quebrado, preciso começar um novo ciclo na minha vida. E aí eu queria te dizer aqui alguns sinais de autossabotagem. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quem sabe você tem algum desses sinais? E aí eu vou te dizer o seguinte, eu vou dizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sinais de autossabotagem. E eu vou te falar o seguinte, Kelly, a gente vai me perguntar assim, então se eu fizer isso uma vez comigo é porque eu sou um autossabotador? Não, depende da frequência. Se você fizer constantemente, frequentemente, pelo menos aí 2 coisas dessas que eu estou falando aqui, você já pode se considerar uma pessoa muito propensa a ser um autossabotador. Então presta aí atenção. Ana Paula Cortá falou o seguinte, então preciso saber onde começou essa emoção negativa? Seria isso, Kelly? Sim. Tá? Eu vou falar isso daqui a pouco mais detalhadamente, Ana, mas exatamente, a gente precisa sempre saber a raiz das coisas. Gente, quando você tem uma febre, né, e você trata a febre, você trata aquela febre, você dá o antitérmico, e aí tratou a febre, daqui a 4 horas, que é o tempo de ação, aquela febre volta. E você dá de novo. Você vai ficar uma semana dando remédio de febre até que você descubra qual é a raiz daquela febre. E você vai cuidar, vai curar lá a raiz da febre para que aquela febre cesse. Aí você imagina que a autossabotagem, ou essa emoção negativa, ela é a raiz da autossabotagem. Você precisa saber aonde está essa raiz. Que aí você vai tratar a raiz para que a autossabotagem murche, para que a autossabotagem seque, tá? Uma figura aí que eu tô tentando colocar. Deu para compreender, Ana? Põe para mim aí, por favor. Então vamos lá. Exemplos de autossabotagem. Gente, fica comigo aqui. Presta atenção. Uma coisa. Finalização de relacionamentos que teriam tudo para dar certo. Sabe aquele relacionamento que você fala assim, caramba, isso aí tem tudo para dar certo. Por que eu estou terminando esse relacionamento? Claro que tem aqueles, né, que são livramento. Terminar é livramento, mas tem aqueles que, gente, tem tudo para dar certo. Por que eu estou terminando este relacionamento? É um sinal de autossabotagem, tá? Quando você faz algo contra você e nem sabe por que está fazendo, nem sabe conscientemente. Aí o Jailton falou assim, veneno na dosagem certa é antídoto. Sim, exatamente. Em alguns momentos, gente, tudo que a gente faz contra a gente, né, em alguns momentos acaba sendo a favor. E aí eu volto lá em todas as lives que eu falei do extremo, que vocês já devem ter decorado isso. O preocupante é o extremo. Chegou no extremo, você precisa muito cuidar de você. Existe autossabotagem em área específica? Se autossabotar só naquela área? Sim, existe, tá? Não deixa de ser uma autossabotagem. E talvez porque você não se sinta merecedor daquela área, naquela área. Talvez porque aquela área te remeta, né? Ou seja, tenha sido construída numa área específica lá na sua infância, tá? Tem tudo a ver isso aí que você falou, tá bom? Um outro sinal, não fazer o que te faz bem. E aí, eu vou te dar um exemplo muito claro. Tem muita gente aqui que não se inscreveu na palestra de quinta-feira ainda, que vai ser top, tá?
Tema: pessoas superpoderosas. Você conhece o seu superpoder? Tem muita gente aqui que não se inscreveu ainda. E talvez você não esteja afim de se inscrever, beleza, ótimo. Mas de repente você até está afim de se inscrever. Mas você fica assim, ai, da manhã eu faço. Ai, depois eu faço, pô, tô com preguiça agora e tal. E aí você deixa de fazer o que te faz bem e quando você vê, já foi, já acabou. E não é só isso, não é só com a palestra. Você deixa de procurar um médico, você deixa de fazer um exame, você deixa de fazer uma nova amizade, você deixa de fazer algo que vá te elevar emocionalmente, socialmente, espiritualmente, porque você não se sente merecedor, entendeu? Uma outra coisa, relacionamentos tóxicos é um outro sinal de autossabotagem. Se envolver em relacionamentos tóxicos. Já viu aquela frase assim, gente, fulano tem dedo podre, hein? Ou às vezes você mesmo fala, eu tenho dedo podre. É um sinal de autossabotagem, tá? Um outro sinal, não concluir o que começa. Começa um curso e não conclui. Começa uma obra na casa e não conclui. Começa a arrumar o guarda-roupa e não conclui. Começa a ter uma conversa e não conclui. Começa a realizar um projeto, a idealizar um projeto e não conclui. Outro sinal, se deixar para depois em tudo. Ah, não, primeiro sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro. Próximo sinal, se substituir pelos outros. No primeiro você se deixa para depois. Você se substitui por você. Você coloca o outro no seu lugar. Outro, estar sempre se arrependendo de não ter feito algo. Isso é comum. Gente, eu tô me arrependido de novo. Por que de novo eu não fiz aquilo? Eu não aprendo que eu sempre me arrependo. Tá? Uma outra coisa, e aí a última que eu vou falar. Colocar a responsabilidade da sua vida na mão de outra pessoa. Isso é um dos grandes sinais de autossabotagem. E aí eu quero te dizer uma coisa. A sua felicidade é responsabilidade sua. Muitas vezes a gente pega tudo aquilo que a gente tem, a nossa vida, as nossas expectativas, os nossos desejos, nossos sonhos, e a gente coloca na vida de alguém. Ou coloca sobre alguma coisa. E aí sabe o que acontece? Quando aquilo sai da nossa vida, ou aquela pessoa vai embora, a gente não tem mais vida. A gente não tem mais nada. Porque aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquela coisa, levou tudo que a gente tinha. Porque a gente deu. Porque a gente permitiu. Porque a gente autorizou isso. Compreende, gente, como é sério isso? Compreende como é importante saber lidar com isso? E aí? A questão é, como eu posso resolver? Primeiro de tudo, e aí eu vou falar aí mais ou menos de 2 ou 3, de uns 4 passos para isso. Primeiro de tudo é, perceba-se. Sabe? Se perceba. Faça uma autoavaliação. Depois dessa live aqui, ao invés de você ir ver televisão, aquele tempinho que você ia, não sei, fuçar a vida de alguém, stalkear aí o Instagram de alguém, para um pouquinho e faz uma autoavaliação, sabe? Coloca no papel, sendo franca com você e franco com você, sobre quem você tem sido para você, o que você tem sido para você. E aí, nisso tudo, você faz o seguinte, você tenta descobrir quais são os seus botões de autossabotagem. Porque todos nós temos botões de autossabotagem. O que é um botão de autossabotagem? É aquilo que a gente aperta, é aquilo que a gente usa para se autossabotar. E aí, além disso, a gente precisa descobrir o que faz a gente disparar esses botões. Em que momentos a gente dispara esses botões? Em que momentos a gente para e fala assim, não, agora eu não mereço isso. E aí a gente vai lá e pum, aperta o botãozinho do autossabotamento, da autossabotagem, e a gente, então, faz mal a gente mesmo. O que faz a gente disparar isso? Será que é uma lembrança? Será que é uma sensação de que as coisas não podem dar certo para nós? Será que é aquela sensação de que a gente não se merece não se merece bem e nem merece estar bem para o outro? Será que é aquela certeza que a gente tem de que a gente não merece nada de bom na vida? Será que é aquela vozinha que a gente ouviu em algum momento da vida de que a gente não ia prestar para nada, não ia dar em nada? E pronto. Então perceba-se.
Seja franco com você mesmo, sabe? Diga pra você quem você realmente é. E aponta aí os seus botões disparadores. Daqui a pouco eu vou te dizer uma técnica para você descobrir quais são esses botões disparadores aí, os botões de autossabotagem, tá? Melhor dizendo. Uma outra coisa, perceba o seu comportamento autossabotador. Se perceba se você realmente é sabotador de você mesmo ou não, e perceba qual comportamento você tem que demonstra a sua autossabotagem. É, por exemplo, não concluir o que começa? Ou é, por exemplo, não se dar algo que vai te fazer bem? Ou é estar sempre em relacionamentos tóxicos? Não cuidar de você são comportamentos negativos, comportamentos de autossabotagem, tá? Então perceba qual é o seu comportamento autossabotador. Aquele comportamento que você se pega, que você segura nele, que o seu comportamento negativo de estimação, que vai fazer com que você se sabote o tempo inteiro. Ou se sabote, não o tempo inteiro, mas aí, como a Ana Paula falou, numa área determinada, numa área específica, ou em momentos específicos. Uma outra coisa, mude sua postura. Se você quer mudança na sua vida, você precisa mudar. Mudar a sua postura. Se você olha para você, né, de cima para baixo, como quem olha para uma formiga no chão, passe a se olhar de igual para igual. Olhe no espelho para você como você realmente é, sabe? Levanta, não é levantar o queixo como altivez, não. É simplesmente manter a sua cabeça reta para olhar para você. Isso, gente, é físico, é uma coisa física. Mas quando a gente muda o nosso físico, a nossa mudança postural, ela tem o poder também de mudar os nossos pensamentos e até as nossas emoções. Essa semana eu coloquei um post nos stories em que eu falava assim, uma dica rápida e louca para você mudar o seu bom humor. Põe uma música agitada, vá para frente do espelho e mexa cabeça, braços e pernas ao mesmo tempo com aquela música ali e se olhando no espelho. Ou seja, é uma coisa muito louca, mas é uma postura que na hora do mau humor, se você fizer, não tem como você não rir ou pelo menos imaginar essa situação, você vai, né, a sua mente sorrir. Então, muda o seu modo de agir com você. Muda o seu modo de agir fora de você, tá? E dentro de você algo vai ficar diferente. E aí, claro, que não é tudo que acontece fora. Perceba que eu estou falando assim. Que eu estou falando, mude a sua postura. Eu não estou falando para você assim, faça alguém mudar a postura dela com você para que você fique bem. Não. Porque as mudanças vêm da gente. A gente é quem coloca dentro da gente aquilo que a gente quer que seja externalizado, tá? Enfim. Uma outra coisa, se necessário, procure ajuda. Nem sempre, gente, a gente consegue fazer mudanças significativas na nossa vida sozinhos. Muitas vezes, sim, a gente consegue sabotar a nossa autossabotagem. É isso até que o Jailton falou ainda agora. A gente consegue mudar essa postura, fazer essa sabotagem aí inversa sozinhos, mas nem sempre a gente consegue nem perceber aonde exatamente está o nosso botão autossabotador. De que comportamentos nós temos, né? Que são demonstrativos de que nós nos sabotamos. Então, às vezes, a gente precisa, sim, de ajuda, precisa de um terapeuta, precisa de alguém que mostre pra gente, ou que, pelo menos, que nos ajude a ver, que nos ajude a enxergar a gente como a gente é. E isso é extremamente saudável, tá bom? Falta, acho que, pouco tempo pra gente, menos de 15 minutos. Mas eu quero te ensinar uma técnica para você descobrir quais são os seus botões de sabotagem. E é o seguinte, o nome dessa técnica é termômetro da autossabotagem. Você precisa fazer isso de 3 dias a uma semana. O que você vai fazer? Você vai colocar lá, como se fosse uma agenda. Você vai colocar 3 colunas no papel, tá? Uma folha, 4 colunas. Na primeira coluna você vai escrever tarefas do dia. E aí você vai listar ali embaixo o que você tem para fazer. Por exemplo, lavar o carro, ir ao mercado, começar uma dieta, me inscrever na palestra de Kelly Arruda na quinta-feira. É só me chamar no direct que eu finalizo lá a sua inscrição. Por exemplo, ir comprar um remédio,
pagar uma conta, você vai colocar tudo o que precisa ser feito ali, aquelas tarefas. Na coluna, nas outras colunas, você vai colocar respectivamente: fiz, não fiz e por quê. Então vamos lá. Lavar o carro, segunda-feira. Lavar o carro. Fiz ou não fiz? Ah, não fiz. Por que não fiz? Do lado você coloca, por exemplo, preguiça. Aí embaixo, começar dieta. Ah, fiz. Por que fiz? Porque eu me amo. Ah, vamos lá, me inscrever na palestra. Não fiz. Por que não fiz? Aí você coloca lá, preguiça. Ou procrastinação. E aí, gente, ao final desses dias, de uma semana que você fizer, você vai fazer um levantamento de quais motivos principais, quais foram os maiores motivos, a maior quantidade, é o motivo que apareceu em maior quantidade no seu porquê. E aí, de repente, você vai ver que foi a preguiça, né? Ou procrastinação, ou que foi falta de tempo, você alegou falta de tempo, ou que foi realmente você não sabe por quê. Enfim, são esses botões. E aí, quando você descobrir qual é o seu botão, ou quais são os seus botões que mais fazem você se auto-sabotar, você pode começar a trabalhar e sabotar estes botões. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender um pouquinho? Então, se a preguiça é o seu botão sabotador, eu descobri que a preguiça é meu botão sabotador. Ela apareceu aí na minha semana 4 vezes no meu porquê. Bom, então eu preciso sabotar a minha preguiça. E aí, como eu vou sabotar a minha preguiça? Eu preciso lavar o carro. Ai, que preguiça. Então, só porque eu tô com preguiça, só por causa disso eu vou lavar o carro. Eu vou assim mesmo. E aí, lembra da procrastinação semana passada? Daquela dica de 1, 2, 3 e vou? Acho que foi uma dessa aí que eu falei, né? Que você pensa, 1, 2, 3, levanta e vai. Sem pensar muito no resto. Levanta e vai. Sabota. Quantas vezes mais você fizer isso, quanto mais vezes você fizer isso, melhor dizendo, mais conexões, mais fortalecimento você vai dar às suas conexões neurais de criação de novos hábitos, de novos comportamentos. E isso vai te favorecer. E isso ainda vai te dar aquela sensação de que você venceu um gigante. Porque, gente, quando a gente consegue vencer um botão desses aí de autossabotagem, a nossa sensação é essa, tá? Que a gente venceu um gigante. E eu vou dizer pra você, eu acho que eu era a pessoa mais autossabotadora que existe. Porque eu fazia muito isso. Eu me sabotava demais. Por muitos motivos. Um deles é porque eu não me achava merecedora de nada. Então, né, me achava pior em tudo. E isso traz pra gente um peso tão grande que realmente é um peso na alma que faz a gente ser pesado corporalmente. A gente fica prostrado ali porque aquele peso está sobre a gente não consegue carregar para lugar nenhum. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa perceber, presta atenção, quando você começar a sabotar esse botão sabotador, seu autossabotador, você começa a quebrar aquele ciclo, você começa a bater ali naquele ciclo tão forte de autossabotagem, né? Naqueles elos tão fortes dessa corrente, você começa a bater e aquilo vai aos poucos quebrando. É claro, como eu falei, em alguns momentos, a gente precisa de ajuda. De repente você fala, cara, socorro, me ajuda. Não estou conseguindo lidar com isso. Kelly, não estou conseguindo lidar com isso. Fulano, não estou conseguindo lidar com isso. Como é que eu faço? De que forma eu poderia fazer melhor? Gente, não é vergonha pedir ajuda. Pedir ajuda é necessidade, tá? A Ana Paula falou assim, preciso colocar todas as atividades que tenho o objetivo de fazer no dia? Não, como isso assim, isso tem gente que já tem o hábito, né, de fazer essa agenda mesmo. Mas quando você não tem esse hábito, coloca umas 4, 5, algumas que tenham aquelas que são principais, tá? Ou pelo menos um bom número para que você consiga fazer essa medição depois. Esse termômetro realmente é uma métrica, uma medição, uma forma de você medir o seu nível de autossabotagem e de você descobrir quais são os seus botões autossabotadores. Gente, se vocês estão compreendendo aí, vocês colocam aí pra mim, né? Coloca pra mim, Kelly, beleza, eu compreendi tudo. Kelly, não concordo com nada, não compreendi nada. Kelly, tive dúvida nisso, dúvida naquilo. A gente ainda tem alguns minutos, então dá pra responder perguntas. Podem ir colocando aí, tá? E aí eu quero dizer pra vocês o seguinte,
Gente, se autossabotar é do ser humano. Se autossabotar é do nosso dia a dia. A gente às vezes precisa fazer isso. Sabe? Às vezes a gente também quer fazer algo desnecessário, algo que a gente, por exemplo, algo desnecessário, algo que a gente não deve fazer. E aí a gente, nessa hora, precisa usar o botão da autossabotagem. A gente precisa fazer assim, não vou fazer isso. Ai, realmente, eu não vou fazer o que estou com vontade, tá? E aí a gente precisa dar conta da gente. Gente, eu acho tão lindo isso, quando a gente consegue ter autonomia emocional. Eu acho lindo, isso me arrepio. Porque eu acho assim, fantástico. Eu acho que quando a gente chega assim, no topo da vida, sabe? No topo da nossa vida, assim, no melhor da vida é quando a gente consegue ter autonomia emocional, quando a gente consegue ter controle sobre as nossas emoções. E aí, ter controle sobre as nossas emoções é diferente de ter autonomia emocional, tá? Você pode controlar a sua raiva e, no entanto, você não saber nem por que você está com raiva e nem por que aquela raiva aparece de vez em quando na sua vida e faz você ter que controlar a qualquer custo para você não cometer uma loucura. Então, compreenda isso. E o que eu quero te dizer, né? O que eu venho querendo te dizer com todas essas lives, gente? Olhe para dentro de você. Você é uma pessoa profunda. Você não é superficial, como talvez você imagine, ou como talvez alguém tenha te dito. Você é uma pessoa extremamente profunda. Você tem dentro de você qualidades e habilidades fantásticas, extraordinárias. Você é uma pessoa extraordinária. E se você é uma pessoa extraordinária, você pode transformar a sua vida numa vida extraordinária. Eu não posso transformar a sua vida numa vida extraordinária, mas você pode. Você pode fazer de você a melhor pessoa para você. E a Ana Paula Cortá falou assim, eu tenho pensado muito em conseguir ter um eu maduro. É isso aí, é maduro. Presta atenção, é maduro. Agora, gente, o amadurecimento é um processo, tá? Você não dorme imatura e acorda madura. É um processo. Você passa por inúmeras coisas nesse processo. Você passa por perceber, por visualizar as suas dores, por saber quem você é, pelo seu autoconhecimento, por aceitar as coisas que você é e que você tem, mesmo que você não goste delas. Você passa por isso tudo. É todo esse processo, sabe? Pelo processo de você escolher quem você quer ser e por que você quer ser daquela forma, de você descobrir qual é a sua essência. Às vezes a gente passa tanto tempo vivendo a essência dos outros, carregando o aroma dos outros, o cheiro dos outros, a vida dos outros, a vontade dos outros, e a gente deixa de perceber quem somos nós, para nós. E aí a gente reclama, porque o mundo não me respeita, o mundo não me enxerga. Cara, mas você se enxerga, você se respeita, você se vê, sabe? Você olha no espelho e fala assim, ei, sabe quem você é? Você se pergunta isso, pelo menos, né? Você termina o seu dia e faz assim, e fala assim, o que você aprendeu hoje? Hoje você conseguiu ser melhor do que ontem? Eu tenho um amigo que é o Wilbert, ele estava aí na live, não sei se está ainda, mas que ele fala isso, que a meta dele, né, é ser pelo menos 1% hoje melhor do que ele foi ontem. E essa tem sim que ser a nossa meta de vida. Se não 1%, 0,5%, 0,01%. Mas, gente, se a gente morrer do jeito que a gente nasceu, a gente não viveu. Sabe? E assim, precisamos nos fazer ser enxergadas. Sim, e primeiro por nós mesmos. Se a gente não sabe enxergar a gente não sabe deixar ninguém enxergar a gente. Ou a gente permite que as pessoas nos vejam com os olhos que elas quiserem. E isso, tipo assim, com os olhos que elas quiserem, claro que elas podem ver, mas a gente acaba assumindo aquele olhar para nós. E isso é inadmissível na nossa vida. Porque nós temos a nossa própria forma. Nós temos o nosso próprio jeito, a nossa própria maneira de ser, né? Nem gosto de me olhar no espelho. Tem alguém dizendo aí, gente, olhar no espelho é mais do que olhar. É você ver além do que o espelho está mostrando. E eu vou te garantir, Mônica, que quando você ver o que o espelho está te mostrando, além do que o espelho está te mostrando, você vai gostar muito mais do que você vai ver.
Quando você conseguir construir tudo o que você realmente é e perceber quem você realmente é, do que aquilo que o espelho te mostra superficialmente, né? Ana Paula falou assim, deixar memórias, né, Kelly? Não. Não é deixar as memórias, sabe, Ana? É ressignificar essas memórias. É dar um novo significado para elas. É escolher o que essas memórias podem me ensinar. E é escolher de que forma eu quero pegar essas memórias e transformá-las em algo positivo na minha vida. Sabe, as memórias sempre estarão lá e elas precisam fazer algo de positivo por nós. Você precisa viver os seus sentimentos, as suas emoções, eles existem para você e não você para eles. Eles existem ao seu serviço e não você a serviço deles. Gente, nós temos aqui 2 minutos só. E eu quero fechar te dizendo o seguinte. Você não precisa fazer de você e para você o pior de tudo. Você é uma pessoa extraordinária. Transforme-se naquela pessoa que você é. Ana Paula, eu estou dizendo que muitas vezes a gente pega aquilo que a gente tem dentro da gente, né, que são essas memórias, eu não sei se foi exatamente isso que você quis dizer, e a gente pega isso e a gente tenta ignorar, ou a gente tenta deixar para lá, ou a gente tenta deixar tudo no passado. Só que quando a gente não resolve essas coisas vira e mexe, elas voltam de uma forma que bagunçam a nossa vida. Então a gente precisa pegar tudo isso e dar um novo significado a muitas dessas memórias. A gente precisa fazer com que essas memórias elas estejam a nosso serviço. É uma memória negativa? O que isso pode me ensinar? O que eu posso fazer a partir dela? O que essa memória pode fazer dentro de mim? O que eu posso permitir que ela faça dentro de mim? E de que forma eu posso usar essa memória para ser uma pessoa melhor? Entendeu? Foi isso aí que eu quis dizer. E eu quero fechar te dizendo isso, que eu disse que você é uma pessoa extraordinária. Eu sou extraordinária? Ah, obrigado, Thaís. Eu quero te dizer isso e quero te fazer um convite, reforçar esse convite aqui, de que a palestra Pessoas Superpoderosas é na próxima quinta-feira. Eu já ia falar pessoas extraordinárias, mas pessoas superpoderosas são pessoas extraordinárias, né? É na próxima quinta-feira, às 20 horas, tá? Então eu preciso que você faça a sua inscrição. Para isso você precisa me chamar no direct para finalizar a inscrição. E aí eu te coloco lá no grupo onde eu vou passar para você o link de onde vai ser a palestra. Por que eu faço tanta questão que vocês estejam na palestra, gente? Porque essa palestra vai ser um marco, sabe? Vai marcar para mim, aí eu coloquei isso nos stories hoje, um novo ciclo na minha vida profissional. Eu quero compartilhar com vocês algo muito importante que está acontecendo na minha vida. Eu quero dar o start nisso, nessa palestra, tá bom? E aí, eu quero dizer para você o seguinte, muito obrigada. Gratidão por estar comigo aqui a essa hora, né? Nesse momento, nesse espaço aqui que é nosso, que realmente é de tudo um pouco. E, Mônica, para se inscrever, me chama no direct. Manda lá pro meu direct, assim, Kelly, ó, quero me inscrever na palestra, quero descobrir meu superpoder, qualquer coisa assim, e eu vou te mandar o link de inscrição, tá bom? Me chama lá. E aí você pode, inclusive, compartilhar esse link de inscrição com outras pessoas, tá? Gente, muito, muito obrigada. Gratidão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus te abençoe com emoções livres de traumas, de autossabotagem. Que Deus abençoe você, ilumine a sua mente para que você consiga ser uma pessoa muito melhor do que você tem sido, melhor para você, tá bom? Amo vocês, gente. Eu tenho aqui comigo o Armando, esse Armando Azevedo Júnior que tá aí. Ele é meu amigo já há mais de 30 anos, já tem esse tempo que a gente não se vê. Há muito mais de 30 anos, né, Armando? E já tem quase 30 anos que nós não nos vemos. E, gente, assim, pra mim é uma alegria enorme estar com ele aqui, né? Enfim, um beijo pra vocês. Faltam só 25 segundos. Eu quero dizer pra você, se inscreve lá. Gratidão por você estar aqui no De Tudo Um Pouco. Volta semana que vem, me acompanha aí nos meus stories, me acompanha aí no meu Instagram, sabe? Dá sua opinião, participa comigo. Você tá me ajudando a construir a minha história. E isso é lindo demais. Vocês são lindos na minha vida. Beijo pra vocês.